Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019. Patrocínio Bayer, BASF e Cotrijal. Bom, então nós estamos aqui na Expo Direto Cotrijal, né? A exposição que surgiu também em função do desenvolvimento e utilização da agricultura de precisão. Também estamos aqui na Umitoc, que é a cidade, a cidade nacional da agricultura de precisão. Mas esse modo de trabalhar com a terra, né, de forma a tirar o melhor dela através do uso de tecnologia, tem uma história de desenvolvimento. Então nada melhor, né, do que falar, de conversar, né, com quem está trabalhando ativamente desde o início dessa história. Aqui conosco está o pesquisador, consultor, professor, doutor Elmar Luiz Floss. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Destaque Rural Notícias, tudo bem? Prazer é meu, tudo bem, é sempre uma satisfação poder participar aqui e repassar a quem nos assiste um pouco daquilo que aconteceu aqui, especialmente a palestra que eu dei no Fórum da Soja, que tive a honra, na sua 30ª edição, e me pediram exatamente isso, para mim mostrar um pouquinho a trajetória, como é que nós saímos de uma média de 20 sacas de soja por hectare, nos anos 70 até meados de 80, e esse ano, onde nós temos essa combinação da melhor genética, da melhor tecnologia e o clima ajudando, os produtores colhendo acima de 80 sacos, ou seja, 4 vezes mais. Que diferença, né? 4 vezes mais. Bom, o tema da sua palestra foi Revoluções Tecnológicas até a Agricultura de Precisão e os rendimentos da soja, né? Teve esse mote. Então, a gente gostaria de saber, né, como é que começou toda essa história, professor? Olha, começa nos anos 60, quando a soja vem para a região, como lavoura extensiva, ocupando um espaço que era da cultura do trigo, que foi fomentada pela mecanização a partir de 50. E aí a primeira revolução importante foi a calagem. Ou seja, esses solos, que eram essas áreas todas de barba de bode, tipicamente uma vegetação de áreas com acidez, pH em torno de 4, 4,2, 4,5, que limita o crescimento de raiz, altos teores de alumínio tóxico, que é o elemento químico mais tóxico para o desenvolvimento da raiz, e pobres em cálcio, em magnésio, em fósforo e alguns lugares de potássio também. E aí com a calagem foi a primeira, ou seja, nós transformamos esses solos pobres em solos ricos. A segunda começa nos anos 70, mas ela se consolida nos anos 80, que foi sair da agricultura convencional, da aração profunda, da grade Goble de estouramento, da grade niveladora, da aplicação do herbicida Sencor e Treflan, vou dar os nomes comerciais, porque assim todo mundo, que era pré-plantio incorporado. Aí então se fazia o plantio. E aí a erosão, a chuva levava o solo completamente desagregado, era arrastado, o agricultor perdia o solo mais fértil que a camada superficial, onde estava o calcário, onde estava a matéria orgânica, onde estavam os nutrientes, e isso assoreava rios, açudes, acabava com as estradas e tal. Aí, isso foi uma mudança extraordinária, né? Porque saía assim, se dizia, mas onde é que já se viu plantar sem lavrar? Sim. Então, foi completamente. Então, foi um processo longo naquela época. Não tinha máquina de semeadura, as primeiras semeadoras, plantio direto, vinham da Inglaterra, eram máquinas rotativas, precisava de trator de muito HP. Também. Numa região de solos declivosos, e aí tu precisava mais trator ainda, até vinha a indústria nacional começar a fazer semeadora. Bom, aí depois vem a adubação. No início da soja, o que se dizia? Milho tem que adubar, se não adubar não dá. Trigo, se não adubar não dá. Soja não precisa. E a soja realmente era uma cultura que ainda produzia alguma coisa, fazendo fixação. Dali um pouco o agricultor começa assim, olha, eu vou colocar um por um saco de adubo para um saco de semente. Opa, vi fundamento, sabe o que eu vou fazer ano que vem? Vou fazer 2 por 1, 2 de adubo para 1. Aí chegamos a uma lavoura de uma adubação mais equilibrada, como temos hoje. Não adianta eu ir aqui me apaixonar pelos novos cultivares que estão sendo lançados aqui, altamente produtivos, se eu não der alimento, se eu não der nutriente, ele não vai produzir. E seria como eu ir na Expo Inter, adquirir a vaca campeã leiteira, leva na minha propriedade e coloca ela na macega. Sem comida, a genética não se expressa. Uma outra revolução foi o controle mais eficiente de plantas daninhas, pragas e doenças.
Quer dizer, era difícil lá, nós chegamos a aplicar sequencial, fazer 5 aplicações, e ainda sobrava, num lugar sobrava milhão, no outro sobrava o leiteiro, no outro sobrava a ganchuma, no outro sobrava o picão. O controle mais eficiente, principalmente das lagartas. Doença, só a partir de 1998 começamos a aplicar fungicida. Quer dizer, então imagine quanto nós perdíamos por causa da doença. Não tinha ferrugem naquela época, a nossa doença mais drástica, mas tinha já as doenças de final de ciclo, né? Quer dizer, quanto saco nós estávamos perdendo ali. Aí vieram os transgênicos. A partir de 96, contrabandeados, as famosas variedades argentina, Maradoninha, Baixinha. Havia uma ilegalidade, porque lamentavelmente se conseguiu colocar sob júdice a nossa moderna lei de biotecnologia. Assume um governo do Rio Grande do Sul, no tempo do Lívio Dutra, e ele fez a campanha soja transgênica, semente da morte. E aí nós tivemos um hiato muito grande. E o agricultor começou a plantar igual, porque veja, você imagina quem está morando desse lado do Rio Uruguai, sofrendo com o controle de planta daninha, não colhendo bem, e o argentino do outro lado ali, fazendo uma aplicação de glifosato, limpando a lavoura. Claro que de noite ele pegou a canoa e não foi para ir pescar no Rio Uruguai. Ele trouxe de lá a semente e começamos. Bom, esse processo começou aí, 96, e fomos até 2004, quando o presidente Lula assina finalmente uma lei, depois todo um processo. Participei ativamente disso, foi um dos 22 pesquisadores brasileiros que foram convidados pelo Congresso a fazer essa lei, né? Mas veja, nós tivemos aí um período muito longo até chegar, né? Até a legalização. E aí, hoje a gente pergunta, se o agricultor não tivesse a soja transgênica, que cultivares ele estaria plantando? E qual seria a produtividade? Seria essa? Absolutamente não. E aí chegamos a essa revolução tecnológica que nós estamos vivendo agora, a revolução da agricultura de precisão, ou da agricultura com precisão, ou como alguns chamam, da agricultura digitalizada, da agricultura da informação. E aí nós estamos próximos aqui, né? E você vê uma quantidade extraordinária de tecnologia embarcada, seja na semeadora, no pulverizador, na colhedora, nos mais diferentes equipamentos. É o satélite a serviço do produtor, o GPS, o computador, os sensores. Eu posso comprar isso, pagar para um programa aí me fazer todo o controle da minha lavoura, ou eu posso comprar agora drones. Quem é que imaginava uma coisa dessa nos anos atrás? Então, isso aqui facilitou enormemente assim, você fazer um diagnóstico melhor, você ter um controle mais efetivo. Mas é lógico que isso nada ajudaria, termos toda essa tecnologia embarcada, se eu não cuidar da coisa básica. Sim. Se eu não for fazer análise de solo permanentemente, for corrigindo o calcário, não está faltando. É um trabalho conjunto, né? Não, são 50, cadeia, né, são 53 fatores. Então. São 53 degraus dessa escada que nós temos que subir. E ninguém consegue chegar na última antes de passar pela primeira. Então tem que ir subindo. Não adianta eu pegar um cultivar novo, revolucionário, que tem um potencial extraordinário, e eu não levar uma semente de qualidade. Porque como é que a genética chega na minha lavoura? Ela chega através da semente. Se eu não tiver uma semente boa, ela não vai se expressar. Ou então, eu planto mal feito, ou seja, plantar no pó, não tem umidade adequada, plantar quando o sol está muito frio, plantar em alta velocidade, eu tenho uma distribuição ruim. Depois, fiz tudo isso aqui, máquina equipada, com tecnologia, agricultura de precisão, adubação a taxa variada, semente a taxa variada, pulverização a taxa variada, tudo isso que está aí, mas aí eu me descuido no controle da doença. Perco o time, ou da praga. Então, tem que ter o cuidado todo, e isso é o que vai continuar, isso vai nos conduzir à busca de produtividade maior. É a pergunta que eu gostaria de fazer agora para o professor. Está conversando com o pessoal que trabalha com toda essa tecnologia, com produtores, né, com pessoas que investem, enfim. O que a gente pode esperar para o futuro, mais para frente? O que se tem vislumbrando aí no horizonte? Bom, o que vem de tecnologia, sinceramente, se nós trouxéssemos, entrevistasse aqui a maior autoridade mundial, ele ia dizer, não sei, né? Porque as coisas são tão rápidas. Verdade. Mas um horizonte sempre tem, né? Não, vai ter muita. Olha, o ano que vem nós vamos ter coisas absolutamente que ninguém está imaginando hoje, com certeza. Aqui na Expo Direto 2020, com certeza.
certeza, 19, com certeza, né? Eu acho assim, nós temos que conjugar cada vez de forma melhor 4 verbos. Isso vale para todos que estão envolvidos na cadeia. O pesquisador, o assistente técnico, o extensionista, o produtor, o gestor. Primeiro, diagnosticar, fazer um diagnóstico cada vez mais correto, saber exatamente, gleba por gleba, qual é o limitante ali que eu tenho que corrigir. Porque se eu corrigir esse, ali as áreas, que agora, começa a colheita eu vejo, opa, aqui eu colhi 90, ali colhi 81, aqui só 57, opa, o que tem aqui? Eu preciso diagnosticar isso. Identifiquei o problema, não olhar no retrovisor, não ir para trás, deixa eu ver para esse problema o que se fazia no passado. Não, o que foi do passado já foi. Sim. O sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Tu tem que olhar no para-brisa. Por isso que o carro tem um para-brisa grande para você olhar para frente e 2 retrovisor pequeno. O retrovisor para dar uma piscadinha, uma olhadinha de vez em quando. Um controlezinho, assim. Esse é o segundo verbo. Inovar, buscar a inovação. Terceiro verbo, ter a coragem de aplicar. Porque isso é uma mudança de paradigma. Eu estou acostumado a fazer sempre de um jeito. Os meus vizinhos também fazem assim. E aí, às vezes, o agricultor vem até numa feira como essa, ouve palestras, vê o pessoal falando e tal. Só que até ele fazer a próxima plantio de soja, que é em outubro, ele esquece. Ou então, na dúvida, com medo, ele acaba, sabe, vou fazer que nem o ano passado. Não, aí não adiantou. Sim. Não adianta a pesquisa desenvolver tecnologia, não adianta a tecnologia ser difundida se o autor não utilizar ela. E o quarto verbo é avaliar. Tudo isso tem que sobrar mais dinheiro no bolso. Porque independente do tamanho da propriedade, independente da forma de exploração dela, uma propriedade se mantém com lucro. Então, o que é uma tecnologia boa? Tecnologia boa é aquela que aumenta dinheiro no bolso. O que é uma tecnologia cara? É uma tecnologia que não funciona. Diagnosticar, inovar, aplicar e avaliar do seu ponto de vista técnico e do seu ponto de vista financeiro. Sempre muito bom falar com o professor. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Parabéns pelo programa de vocês e poder levar isso ao mundo, né? É verdade. Pela web estamos no mundo. E parabéns pelo seu trabalho. É um prazer estar aqui do lado da sua figura, né? Tudo que o senhor representa aí para essa região, né? Para esse desenvolvimento todo. Muito obrigado mesmo, é um prazer. Muito obrigado. Eu quero aproveitar o teu espaço e agradecer a Câmara Municipal de Vereadores do Nome Toque, a Prefeitura Municipal e a Cotrijal, que segunda-feira me homenagearam com o troféu Semente de Ouro, então me colocando dentro de uma galeria, né, de outros tantos aí que foram homenageados aqui, que me sinto muito honrado pela primeira vez um professor, um pesquisador sendo homenageado aqui. E muito merecido, com certeza. Muito obrigado. Cobertura Expo Direto Cotrijal 2019. Patrocínio Bayer, Basf e Cotrijal.